Estamos voltando aqui porque deu delay, deu pausa aqui no, na chamada. Tentar chamá-la de novo aqui. Desculpa, gente. Clara, Clara. Eu aceitei. Ai, tomara que não dê mais problema. Nossa, que coisa chata. Ai, A que gente chato, logo na hora que eu tava falando dos músicos. tem muitos, né? Que Fazendo corre. esquema Peraí, eu vou piano, botar de novo, calma aí. Ah, maravilhoso. e agora? Conseguiu? Deu? Sim, sim. Agora deu. Vamos ver se não vai acontecer nada. Não sei o que está acontecendo. Não vai acontecer nada. É Vai isso. acontecer. Nós não vamos pagar nada. Acabou tudo, não vai acontecer nada. Não, descontrai, né? Um pouquinho. Mas os músicos, então, são muito bem. Também, Você. Rafa. Então, o que eu ia dizendo é que, assim, eu acho que esse é um disco que o que marca esse disco é a participação efetiva dos músicos. Nem Uhum. tanto a voz, as músicas, a gente refez um disco, é, assim, mas eu acho que tem muita personalidade de cada músico ali, entendeu? Tem a assinatura das pessoas, assim, não é um disco Isso. que qualquer pessoa, se eu chegar amanhã e chamar o Zé das Couves para tocar, sei lá, baixo, o outro Zé das Couves para tocar a bateria, não vai sair a mesma coisa, porque tem a assinatura de cada um deles demais, assim, nesse disco, assim, Uhum. demais mesmo. Eu acho que de todos os... Eu tenho 7 discos, de todos os discos que eu fiz, eu acho que o disco que mais isso marcou foi esse disco, assim, foi o que eu mais tive a assinatura dos músicos e a participação e o som deles, e o coração deles e a emoção deles na música e a música deles que, né, presenteia os nossos ouvidos e os arranjos do Paulo Malheiros que eu estava falando, que é um cara que a gente se conhece muito, a gente já fez muita gig junto, então eu acho que eu soube explicar e eles principalmente soube ouvir o que eu queria e eu acho que era o que ele queria também, porque, né, como eu disse, eu acho que houve uma interação muito grande entre eu e eles, e tanto que a gente gravou o disco ao vivo, a gente já tinha tocado durante muito tempo seguido numa casa de jazz que tinha aqui em Perdizes. Ai, meu Deus do céu. Toda semana a gente tocava lá e Nossa, eu não sei por que está acontecendo isso. não sei se a galera lembra desse lugar que é a Cidade das Artes, não sei o que das artes. Eu não sei porque não tinha muita divulgação, eu não meio que também ensaiar, sabe, ao Puxa vivo, vida, eu não assim, sei foi por que está acontecendo antes. isso. Estou quase descendo aqui para fazer aqui embaixo, onde eu Bota no fiz. 4, Não, no vamos 4G. botar em qual? Você tem 4G aí? Tá agarrando. Vamos lá. É, e a participação do Jairzinho, como é que foi? Eu gostei muito. Ficou Na muito verdade, legal. foi uma coincidência um pouco, porque a prima dele estava fazendo a produção executiva do disco. Então, a gente queria achar pessoas que
fossem contemporâneas minhas e que tivessem a ver com esse movimento musical do samba jazz. Eu acho que ele é o cara, né? Ele, o Simoninha, são os caras, né? Do samba jazz atual e são né? Eu acho que o Escova também é o cara, sabe? Que, puta, começou isso e tem todo esse swing, essa coisa maravilhosa, entendeu? Então foram encontros assim muito legais que eu tive nesse disco. E a ideia partiu de você, a escolha desse repertório, de fazer esse disco, partiu de você? A ideia? Esse foi um disco antes, foi o começo balanço. Oi? Esse disco, esse repertório, Samba Esquema Novo, de novo. Partiu de mim a ideia, o título também foi ideia minha. Praticamente foi assim, claro, o Paulinho fez a ideia dos arranjos é dele, mas assim o conceito todo praticamente foi minha ideia e a partir também de um disco muito antigo que eu ouvi do Lenny Dale e onde tinha uns arranjos assim muito que me tocaram demais, assim, sabe? Que maravilha. E tem um arranjo que ele toca, esqueci o nome dessa música agora. Oh, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai, ai. E tem uma bateria, assim, o negócio vai dando um crescendo, assim, é muito bom, sabe? E me deu muita inspiração esse disco. O Lenny Day é um cara que foi uma surpresa para mim, verdade. Eu, eu não esperava achar uma coisa tão rica, sabe, musicalmente. Eu sempre Você soube disse... que ele era um exímio bailarino e um coreógrafo e o cara que agora está cortando a minha internet também. Eu sempre soube que ele foi o cara que coreografava a Elis Regina, o cara que, tipo, moderno ali do momento, mas eu nunca imaginei que ele tivesse um repertório e um disco gravado em coisas tão profundas musicalmente do que aquelas que eu achei dele. Assim, realmente, para esse disco, eu acho que ele foi uma peça principal, assim, para o meu pensamento. E a sua discografia é grande, você grava o primeiro em 96, não é isso? O Clara Moreno. O primeiro disco... É. O meu primeiro disco foi engraçado, assim, foi... Eu morava na França, eu vim gravar uma canção no disco da minha mãe de 25 anos de carreira, que foi produzido pelo Roberto Menescal. E aí, aquelas armações ilimitadas da minha mãe, ela não falou que eu era minha filha no começo. Aí ele e o filho dele me convidaram para ser artista do label deles, do primeiro label deles, que chamava Cucamonga. E eu rapidamente aceitei, e rapidamente minha mãe contou que, essa é minha filha, oh! Foi tipo assim, foi engraçado. Aí eu estava voltando para o Brasil e a gente gravou esse disco que tem excelentes canções também. É um disco que não está na internet porque nessa época não tinha internet e é uma pena, inclusive, quem musical. E ver se a gente alguma hora botava isso aí para jogo, porque é um disco muito legal. Ele não tá, ele não saiu, ele não foi lançado no Brasil. Não, né? Ai, meu Deus. O que nós vamos fazer? Bem anos. Nossa, tô ficando nervosa já. Não, ele foi lançado no Brasil, mas ele foi lançado numa época que ainda não tinha streaming de música. Ele não foi jogado na net. Teve a pessoa que reeditou esse disco faleceu e eu não sei como fiz no Spotify, nunca entrou. Então é engraçado até, assim. Ele não existe porque nada que não está na internet hoje em dia existe, né? Então parece que ele não existe. É meio engraçado. E você toca algum instrumento? Não toca instrumento? Como é que é?
Não, 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 não. Meu negócio é estar ali na hora do estúdio, é cantar e ter algumas ideias, e é isso. E Pega sempre houve muita pressão, eu acho, em relação a isso. E eu acabei indo dançar balé. E eu achava isso muito legal. E eu dançava balé clássico com a Heloísa Menezes, que era sócia da Nora Esteves, e eu passava horas no estúdio delas, assim, dançando, assim, era uma coisa que realmente tomava. É engraçado dizer isso hoje, porque após já ter fraturado a minha coluna, após receber um diagnóstico de que eu tenho artrose, osteoporose e que essas duas doenças elas estão manifestadas como se eu tivesse 100 anos. Então, eu estou me sentindo, inclusive, a múmia nesse momento. E aí é engraçado lembrar o quantas horas eu passava por dia fazendo balé, assim, tipo, era uma coisa assim que seria impossível para mim hoje em dia, assim, só de pensar já dói meu corpo todo, nem pensar. o Mas corpo tem essa memória, é a né? verdade. O corpo tem Hã? memória. O corpo tem memória. O É, corpo. o corpo tem memória, mas assim, digamos assim que eu tô com 51 anos e com essa saúde que eu tô, eu acho que eu não tenho mais muita, Eu como eu sei. tinha na época, né? Aquela época era uma doideira, assim, né? Eu passava horas dentro do estúdio delas fazendo aula, assim, era uma loucura. Era só isso que me interessava. E vou em mais um, que tem um título lindo, que é Clara Claridade. Clara Claridade. Tem um título lindo. Ai, ai, ai. E cantar. Clara, cantar. Ah, o seu tá parado para mim. Eu sei, eu vou tentar experimentar lá embaixo. Quer que eu grave essa? A gente volta mais uma vez? A Ah, hora esse disco mais é muito congestionada doido, que tem. porque Mas assim, nunca foi aconteceu um assim. A disco, única pessoa e que isso é muito aconteceu de ficar legal. caindo foi o Filó Machado. Que é que você tá Quando parado, tá eu gravei com o dando. Filó, Mas normal tava. comigo. Eu faço o telefone dos meus amigos tocarem quando ele está desligado. Eu sou uma pessoa extremamente da energia, entendeu? Então é normal isso acontecendo comigo. Puxa vida. Sou essa, é o meu que está É travando. o seu que está gravando. É o seu. É mesmo? Que É, doideira, cara. é o seu que está travando. Preparou tão bem. Mas para a gente não perder. Tô travando? Não, não. Aí, travou, travou um pouquinho. Nessa break dance. Clara Claridade. Fala sobre esse disco. Ui. Ai, ai, eu não sei o que faz. Desliga, liga de novo. Agora tá bom o dela. Tá bom? Então tá, para mim tá caindo. Cara, então, esse disco foi uma doideira, porque os caras fizeram sem estar comigo 4G, então. Será que é Travando, tá que vendo? doideira isso? Sei lá. Acho que o negócio comigo tá. É a terceira live que eu faço na minha vida de conversar, assim. Acho que é isso. Nunca, nunca aconteceu. Quer dizer, já aconteceu só com o Filó uma vez, mas era do Filó que estava travando. Aqui o E meu não tá agora? travando. Melhorou? Passou? Melhorou, melhorou, vamos ver. E o disco Clara Claridade? Clara Tá, vamos Claridade. falar desse disco. Eu vou falar de novo agora. Esse disco é muito louco, porque foi um disco de remix feito lá no Japão, sem ninguém me perguntar nada, inclusive a capa. A foto da capa é uma foto que um japonês aí, que é bom, que fez de mim,
enquanto eu estava num horário em off na praia, na Bahia. Não é uma foto que eu posei para fazer. Quer dizer, já para começar, os caras pegaram uma foto louca qualquer, que sou eu sacudindo uma canga. Bem assim, exportação, assim, sabe? Tipo, sou eu sacudindo uma canga com shortinho e biquíni. Eu não entendi nada, assim, para te falar a real. E aí eles pegaram, tem alguns DJs, produtores, puta DJs e produtores, assim, realmente incríveis, tipo o Joe Closell, tipo o Ashley Beadle, que é aquele inglês, tipo, sabe? Aquele cara aquele cara japonês, aquele grupo japonês, como é que chama? Aquele grupo Ah, não japonês super sei. famoso. É um grupo japonês super famoso de música eletrônica, assim. Enfim, teve tudo isso e eu não participei, na verdade, desse disco. Uhum. Eles Que coisa. pegaram o anterior a esse, levaram para o estúdio e deram para uma faixa para cada DJ e falaram, faz aí. Então eu não E aí, participei desse disco. aí depois você pôs a voz em cima de todas as bases. Ah? Não entendi. Mas aí a sua participação foi cantar. Sua participação. Mas eu não participei, assim, fui pro estúdio com ninguém. Eu não falei, pô, que tal? Vamos cortar aqui, vamos editar ali. Não teve isso, entendeu? Eu não participei desse disco. Esse disco foi um disco que foi feito sozinho. Nem a Uhum. capa eu participei. Então é muito doido. É um disco bem louco, assim, porque é um disco que existe. E saiu no Brasil, no mundo todo, menos no Brasil. Nossa, tá precisando de trazer seus discos para o Brasil, hein? Tá precisando. Ou retomar alguns, né? Importante, bem importante, né? Ai, ai, ai. É da Clara que tá. Sua live tá travando toda, Clara. Retomar no Brasil, isso é um assunto longo e difícil de ser debatido, né? Porque está travando. O Ai, meu meu está Deus. travando? O meu está Tá tra... travando? O seu trava toda hora. O seu trava toda hora. Então, peraí, só um minuto, deixa eu ver uma coisa. Fica aí. Ah, tá. Ai, gente. Não sei o que está acontecendo. Travado, travado, travado. E agora? Pronto. Agora tá mudo. Voltei. Deu certo? Deu, deu. Agora vamos ver. Eu não sei o que que você fez, mas tá travando, tá travando. Ah, eu lamento muito, porque Agora sim, tanta coisa bacana. juntou. Agora tá rádio. Tá a sua imagem meio parada com o rádio. Rádio falante. As rainhas da Puxa vida. tecnologia. Nossa Senhora. Agora tá dando certo. Oi, voltou, voltou, Que voltou. doideira, cara. Não, E como eu que tô. foi para você cantar no Japão? Como Você quer foi? que eu vá do lado da caixinha da net? Né? Será que melhora? Nem sei o que está acontecendo. Se está com ai, se É onde muita você está. energia, muita beleza.
Ai, 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 ai. Ai, Bom, tô esperando. Tá me ouvindo? Ah, vocês estão tô, ouvindo tô agora, galera? Tá todo mundo ouvindo? percebendo. Porque às vezes não está sincronizando sua fala com o teu áudio, entendeu? Agora você tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Mas Tá cheio de gente. tá atrasado. Não, tá atrasado. Não sei. Para mim tá ok. Ah, Pra tá mim tá bom, então. ok. Agora sim, alguém falou que a Vera, 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 agora sim, Vera. Ah, obrigada, gente. Pelo menos dá pra. Ah, quem Vocês é esse? talentosas quanto seus pais. Ó, Joyce que hoje. responsa, hein? Parabéns pela palestra. Que responsa. Mas vamos lá, então. Pergunta, pergunta. Vamos lá, vamos aproveitar. Tá rolando. Pergunta. Tá girando da Como é fortuna. que foi cantar no Japão? Você já fez um disco para japoneses? Como é que foi cantar no Japão? Cara, foi maravilhoso. Assim, olha, eu adorei todas as vezes que eu fui ao Japão e assim, hoje em dia deve ser mais incrível ainda, porque eu fui muitas vezes na década de 90. É, e assim, era engraçado, assim, por exemplo, nessa época, é, eu sou uma pessoa tatuada, né? E nessa época eu tinha que ir na piscina com uma blusa até aqui, o cotovelo. Eu ainda não tinha essa tatuagem aqui debaixo do meu braço, aqui, né? Essa enorme aqui. Ainda não tinha isso aqui. Aí eu tinha que ir com uma blusa mesmo, assim, até aqui, assim, até o braço, assim, o antebraço, para nadar no hotel, na piscina do hotel. É uma loucura isso, né? Essa coisa da cultura, assim, como se isso fosse assim, uma coisa, assim, um absurdo. Ao mesmo tempo, ai, foi maravilhoso. O Japão é lindo, o país é incrível, o público é incrível, sabe? Assim, tem muita gratidão, assim, porque todas as vezes que eu fiz show lá foram shows muito bonitos, assim, sempre foi legal, sabe? Eu já fiz todo tipo de show lá. Eu já fiz show é, que participaram pessoas super importantes dentro de um festival de música, blá blá blá. E também já fiz show numa discoteca muito doida, onde no final subiu um casal de performances muito louco, que usava uma roupa do ICEMIAC, que ele tinha desenhado especialmente para eles. E, cara, foi muito engraçado, enfim. E eles são muito fãs, né, da música brasileira, né? Eles são Eles muito. são surpreendentemente, assim, eles são muito carinhosos também, receptivos, sabe? Eu nunca assinei tanta camiseta que nem eu assinei. Assim, tipo, os caras, tipo, assina aqui, sabe? Tipo, é meio engraçado, assim, você se sente meio Aham. engraçado, assim, tem isso. Mas, pô, lá é demais, sabe? Eles têm uma paixão mesmo, eu acho, pela música brasileira, assim. Põe, por favor, o seu lugar, link do Instagram. Hã? Que meu lugar, link do Instagram? Eu não sei. Põe Como assim? o seu lugar, link do Instagram. Não tem disso também, não. Também não tenho, não. Aí a gente é meio antiga nessa parada aí de tecnologia. Eu nem sei se está funcionando, na verdade. Estou aqui falando, nem sei se vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo. Ah, Vai, e pergunta, vai. aquele disco eu gosto também imensamente da Sandália. Aquele da Sandália. Esse disco, eu acho que é assim, ele veio na sequência de um disco onde eu me arrisquei bastante como cantora, que é um disco que se chama Meu Samba Torto, onde eu tenho a participação tanto do Celso Fonseca quanto do Diogo
Figueiredo, Diego Figueiredo, que é um guitarrista muito incrível de jazz. E ele é produzido... Ele foi um disco que ele foi feito por 3 gravadoras, né? Ele foi bancado por 3 gravadoras. A gente dividiu o negócio, uma parte, um pedacinho aqui do Brasil, um pedacinho no Japão. E, foi o corretor, tá bom, Verinha, não tem problema não. Outra Mexeu. parte no Japão e a outra parte na Europa, né? Então, ele foi produzido pela minha mãe, Joyce, pelo Rodolfo Streuter, e teve essa parte da Fonseca, como esse Ela Vai Pro Mar, que é uma música que o tal cara lá, italiano, é nosso fã, é fã. E é engraçado porque esse disco, sim, começou a fase onde eu realmente tive que encarar a música do jeito que ela é de verdade, assim, né? A coisa de ao vivo, a coisa dos instrumentos acústicos, da música acústica que não cobre tanto a sua voz, né? Você tá muito mais dando a sua cara a tapa do que uma Uhum. pessoa que canta com 50 milhões de coisas eletrônicas, aquilo sufoca muito a voz, né? Então, assim, esse foi um divisor de águas para mim, como cantora. E logo após veio o Miss Balanço, que Miss é, Balanço. na verdade... Aquele carro de Miss Balanço, que é lindo, que você anda e depois entra no carro, né? Aquele... eu sou muito grata porque, na verdade, esse videoclipe foi o cara que fez, que me ligou e falou assim: eu tô a fim de fazer um videoclipe, eu tô com as coisas aqui, eu tô com a grana para isso e eu tô com equipamento e as pessoas e sei lá, e ele me chamou e eu fui. E dentro da ideia dele ali, a gente encaixou uma coisa na outra e eu botei os músicos lá com aquela roupa super engraçada e, tipo, sabe, foi bastante espontâneo, assim, no sentido que as ideias foram aparecendo, eu acho. Né? Tanto que a ideia inicial dele era fazer em preto e branco, e aí eu acho que depois ele ia, eu mesma e os músicos, a gente gravou tudo em aquele negócio verde atrás, sabe? Não. Eu esqueci o nome daquela coisa verde que você depois insere as imagens, né? Tá. Tá. E aí o cara botou as imagens do Urca, de outros lugares do Rio de Janeiro. E aí foi bem interessante, eu acho. Aí acabou colorindo uma coisa que foi filmada em preto e branco, o que deu um ar também de revista antiga para aquilo. Isso, antigo. Chroma Chroma key. key, o Paulo falou, é isso mesmo. Chroma key. Ele sabe tudo, 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 tudo. Ele sabe tudo, conhece tudo, ele entra nas minhas lives e só ajuda. Que bom. Obrigada, Paulo. É chroma key mesmo. E, mas é lindo, tem uma coisa justamente de revista antiga, uma coisa cult, né? Um visual meio retrô, assim, e você vai caminhando, né? E a música Foi ando. bem complicado, porque, na verdade, a menina que fez a coisa da roupa, ela queria que eu pusesse um sapato assim, lindo, maravilhoso. Porém, essas máquinas de caminhar todas, elas têm uma barreira aqui na sua frente, e daí ficaria impossível de apagar aquilo, né? Porque ela não está atrás. O que está atrás, o chroma key, mas o que está na frente, não. E daí eu tive que pegar uma máquina das antigas sem que aquilo abaixava. E a máquina das antigas, ela era muito fina, né? Então, assim, eu andava já... Várias vezes eu fui de cara na frente, assim. Daí fiquei de sapato, tive que pôr um outro sapato que eu conseguisse andar. E
fazer, assim, fingir que tá tudo lindo, assim, olhando para o nada, assim, mas a verdade é que tinha um cara aqui, outro aqui e uma almofada aqui, porque eu fui de cara, assim, várias vezes, assim, foi bem engraçado essa parte. Ai, que barato, que barato. E tem muita gente que não deve saber de uma outra coisa que você faz também, que não é dublagem, não, Locução. locução, locução, né? Que você tem essa voz linda aí para Ah, falar também, para fazer locução. Já tem uma estrada longa, né, na locução, né? a locução entrou, assim, como uma diversão e um extra que, na verdade, durante ano passado e ano retrasado, na pandemia, tem me ajudado muito, porque assim, verdade que, assim, recomeçar e aqui no Brasil tá difícil. Realmente, eu acho que eu estou numa fase que, musicalmente, eu estou ainda me reencontrando, porque eu fiquei muito tempo parado, porque eu tive uma questão de saúde em 2018 e Uhum. eu fiquei parada assim muito tempo mesmo. Depois veio quando eu ia voltar com a coisa, eu tinha show dia 2 e dia 31 o Sesc fechou, sabe? Então, realmente eu não sei, eu fiquei nessa coisa. Então, agora eu acho que eu tenho que dar uma. Tem uns projetos e eu acho que eu tenho que me agarrar e algum deles, assim. Que realmente o mundo está complicado, as pessoas estão complicadas, a gente dá um pouco de desânimo, né? Porque a gente tem um governo que, assim, tirando, se não fosse trágico, seria cômico, porque, meu Deus, entendeu? É uma coisa que não consigo nem entender, assim, como é que deixam acontecer isso, sei lá, entendeu? Quer dizer, eu consigo entender, claro, todo mundo sabe, mas assim, é um retrocesso no mundo, na verdade, né? Porque teve o Trump também, né? Então, e tudo que vem dos Estados Unidos parece que é assim, a nova ordem, né? Então, do mundo, né? Estão comemorando, ó, matamos o fulano, que legal. Quer dizer, tem a guerra, não sei aonde, vamos lá. Quer dizer, é uma loucura, assim, porque com tanta tecnologia, né? Aí me aparece a esposa do presidente lá na Vogue. Quer dizer, eu nem sei, eu não vou dar minha opinião sobre essas coisas, mas assim, eu acho que o mundo não é mais o mundo, pelo menos não o que eu fui criada no século passado. E eu acho que as Nem, pessoas que nasceram no século passado e que têm um pouco assim, perto da minha idade, sabem do que eu estou falando, entendeu? Porque a galera a mais jovem é uma galera que, cara, eu tenho realmente assim dó mesmo, porque eu acho que eles não têm acesso à verdade, né? Eles têm acesso a uma coisa muito exposta e aberta que dá a impressão de ser muito livre, mas que na verdade não tem conteúdo. Então, eles acham que sabem, só que na verdade não sabem sobre o que estão falando. Isso é muito sério, né? Isso nos levou a levar debates na televisão sobre o que é o golpe militar, sabe? Assim, isso é um assunto que a gente não devia mais estar debatendo desse jeito, nesse nível, né? E a burrice humana e o esquecimento faz com que algumas pessoas cínicas e hipócritas que ganham dinheiro com isso, né, faz com que isso ganhe um tamanho que não deveria, né? A gente não deveria estar mais tendo esse tipo de discussão, discutindo com quem que o fulano, ou cicrano, ou beltrano tem relações sexuais, se é homem, se é mulher, se é um poste, sabe? A gente não devia mais estar tendo esse tipo de conversa hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu acho muito engraçado esse modismo que as pessoas têm de agora dizer que, ai, gratidão. Eu até escrevo no meu, mas é meio de sacanagem mesmo. Eu escrevo gratiluz, porque assim, gente, hello, sabe? Que gratidão é o cacete, entendeu? Que gratidão é essa que o cara fala que então qualquer um pode comprar uma arma? Isso é gratidão? Que a polícia dá, não sei, pega o garoto que foi comprar pão na padaria. Isso aqui, que é isso?
sabe, fica por isso mesmo, entendeu? Porque é num bairro pobre do Rio de Janeiro, então foda-se. Desculpa, Instagram, foi mal, me empolguei. Mas, assim, é um mundo muito doido, sabe? E é difícil para quem veio desse outro mundo conseguir olhar esse mundo daí de agora e falar, nossa, uau, a fulana sonsa da vida diz que cantar tem que ter muita coragem, porque você precisa poder mostrar sua bunda. Eu tentei pensar sobre isso, mas até agora eu não cheguei numa conclusão do que seria uma cantora ter que mostrar sua bunda para ter coragem, sabe? Ter coragem é acordar todo dia, fazer exercício de voz, sabe, aprender a técnica vocal, fazer as escalas, fazer, sabe, desculpa, entendeu? Assim, dizer que tem que ser cantora e ter coragem é mostrar a bunda é uma coisa assim para mim que eu prefiro nem, sabe, não faço parte desse mundo, não consigo entender. Me Você desanima conseguiu muito, sabe? 7 discos, que é uma discografia grande. 7. Hã? Né? Assim, você fez 7 discos, que é uma discografia grande, mas o mercado, né, é cada vez mais difícil. O artista não existe disco para vender, as plataformas dão uma mixaria para você. Então, assim, Eu acho que vale viver de. mais a pena, assim, técnica de marketing, você, inclusive, nem vender mais um disco inteiro, né? Porque, assim, por exemplo, você pode lançar uma música por mês hoje em dia, né? E isso, sim, te dá abrange muito mais, né, as pessoas do que você lançar uma porrada de música. A música mudou muito, muito mesmo, assim, né? Ao Muito, ponto muito. que não vale mais a pena gravar um disco inteiro e lançar de uma vez só, porque isso é quase um prejuízo hoje em dia, né? Assim, as pessoas Sim. fazem, os artistas fazem, porque ainda tem Single. pessoas que mandam, que pedem, mas eu acho que o single ele tá tomando um espaço que, né? Sim, porque a Biscoito Fino lança tudo, sim, porque é a Maria Bethânia, então tem certos artistas que sim, continuam lançando que podem, obviamente, mas assim, quem quer começar a fazer música tem muito que prestar atenção nessa coisa de ficar tendo uma manutenção, né, daquilo, né? Porque você não pode sair da mídia. Então, essa manutenção, ela é dada através do single, assim, né? E o que mais se pode dar do que uma música nova a cada mês? É uma coisa muito mais, né, proveitosa, assim, dentro da venda do que, né? É isso. Então, é otimista, pessimista ou mais ou menos? Cara, eu não sei muito o que pensar, não. Na verdade, oi, Gui. Eu sou otimista, mas ao mesmo tempo também sou pessimista. Eu não sei, eu acho que eu sou os três. Depende do dia, sabe? Porque eu não gosto da Betânia, eu não vou falar nada. Porque, assim, hoje em dia, tudo que antigamente a gente fazia com uma simplicidade, com uma rapidez, assim, hoje em dia parece que as coisas viraram um problema, né, nacional, né? Qualquer Sim. coisa pequena que do seu dia a dia, do seu cotidiano que você vai fazer é complicado. Se não é pela própria coisa, é pelas pessoas que rodeiam a coisa, ou eu não sei o que aconteceu, sinceramente, né? Eu acho que essa separação do trigo e do joio, ela está sendo muito difícil, assim, para acontecer, porque as pessoas não estão querendo aceitar, né? E tem essa modinha aí da gratidão, eu sou politicamente correto, que é uma mentira do caceta, porque, sabe, é uma hipocrisia, entendeu? Sabe? Sei lá, se eu me considero, o Paulo tá perguntando se eu me considero realista. Eu nem sei, Paulo, o que eu me considero. Eu me considero dia a dia, entendeu? Eu acho que a gente tem que viver o que Deus está dando para a gente, que é o presente, entendeu? O presente é o presente de Deus, entendeu? Então, eu
Eu acho que eu sou muito como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é péssimo, porque no final nem sempre tudo dá certo, mas enfim, entre mortos e feridos eu estou aqui, estamos aí. Mas você não falou assim sobre nenhum trabalho de locução que tenha sido interessante? Te ensinou também esse trabalho de locução? É um trabalho que às vezes é chato, mas às vezes é interessante. É engraçado falar isso, né? Que eu, que sou uma carioca, faço, né? Perdão até para os paulistas, eu peço perdão, porque realmente é engraçado, porque eu tenho um sotaque carioca, assim, que é absurdo. E as pessoas sempre perguntam se eu sou realmente carioca. Eu moro aqui há 22 anos, desde o ano 2000 eu vim morar aqui. E eu consegui, depois de muitos anos, fazer. Primeiramente, eu tive uma sorte, assim, que, bom, sorte não existe mais, aquela sorte que a Natura quis me pegar para fazer um filme onde o meu sotaque parece que não importava muito, sabe? A maneira de falar estava mais na frente do que isso. E aí, a partir disso, foram aparecendo outras coisas, outros trabalhos, não relativos até à publicidade, relativos a às outras coisas. É, eu fiz uma exposição indígena que está agora, já deve ter entrado, sei lá, vai entrar em cartaz no Sesc, 24 de maio no site. E sim, eu tenho que trabalhar o meu sotaque, porque é um sotaque onde assim, o meu S é completamente diferente, o meu R também é outro, e eu tento fazer uma voz mais madura, onde eu tomo um tom de voz mais grave, e deu certo. Olha, que Assim, deu bacana. certo, os caras Legal. compraram e é isso. Não sei até quando isso vai durar, não é uma coisa que eu curto fazer, eu adoro estar no estúdio. O estúdio para mim é um lugar assim divine, assim, realmente é, eu não posso nem reclamar essa coisa que a gente estava falando no começo, né? Caiu de novo. Caiu. Desde pequena você teve no estúdio? Tive. Infelizmente, eu trabalho desde os 6 anos de idade, estou com 51. Se a gente fosse fazer a conta, né, e eu fosse me aposentar, puxa vida, qualquer outro lugar do mundo. Tenho sim uma paixão e eu posso ficar dentro de um estúdio assim um dia inteiro, assim, que eu, para mim, eu não vai fazer, sabe, eu vou ficar feliz. É uma coisa que me deixa feliz, sei lá. Eu não tenho esse negócio de puta que saco, eu tenho que ir pro estúdio, sabe? Ai, que saco. Não, eu adoro pro estúdio, eu adoro. Eu adoro estúdio, eu adoro acompanhar as edições, a mixagem, eu adoro falar, ai, vamos deixar essa nota, vamos tirar essa nota, tá? Mesmo que eu esteja falando M, 3 pontinhos, eu gosto de falar, dar meus pitacos, pelo menos no meu disco, no meu trabalho, e é isso. Que beleza. Que beleza. Eu lembro de uma locução que eu vi que você nem sabia como é que ela ia ser apresentada. Aí quando você viu era de um político, né? Era de um político que você Então, nem. já aconteceu, né? Essa, que história é essa, poxa? É tipo isso. Que história é essa, poxa, né? Tipo, eu fui chamada para fazer uma abertura de um evento literário e quando eu cheguei no estúdio e recebi o papel, o evento literário tratava-se do evento literário do... Ele é tão ruim que eu até esqueci o nome dele. Como é que é mesmo o nome dele? Moro. E aí eu tive que anunciar o Moro com toda a classe e obviamente que ele não tem classe nenhuma, então ele já um evento literário onde o palestrante não quer que ninguém converse com ele. Eu falava isso. Ninguém podia se direcionar a ele nem fazer nenhuma pergunta. Ou seja, é palhaçada, né? O cara veio falar de um assunto que ele não quer responder sobre esse assunto.
Então, assim, eu nunca vi isso. Esse é um evento de um palestrante de literatura, né? Você responde, E mas ele já... que a sua mãe falou para mim, a sua mãe falou para mim, dois dons que você tem, que pouca gente deve conhecer, que é fotografia. Você é enveredou pela fotografia também? Como é que é? A E, fotografia, sim, eu gosto muito de fotografar. Eu sou uma pessoa da Apple e, infelizmente, roubaram meu computador há pouco tempo mais e essas fotos lindas estão dentro. Mas eu tenho essa coisa de tirar foto preto e branco de praia, de natureza. E eu sou bem carioca nesse sentido de a praia faça chuva ou faça sol. Então eu vou à praia e aí eu tenho essa coisa de tirar minhas fotos e eu curto muito isso. E quando começou a pandemia, eu descobri, quer dizer, uma paixão que eu já tinha há muito tempo, mas eu acho que eu desenvolvi com mais delicadeza e sutileza dentro da minha vida, que é a cozinha. Assim, hum, eu realmente eu tenho paixão pela cozinha e eu acho muito importante que uma coisa que eu aprendi dentro da igreja messiânica, que é você estar sempre festejando seus antepassados através das comidas que eles gostavam. Então, eu acho isso ah, assim, extremamente de uma importância assim, enorme. Você está sempre ali servindo alguma coisa que você sabe que um antepassado seu que você gostava e que provavelmente está rondando aqui teu lar e enchendo ele de luz. Você fazer essa comida e ter esse aroma e trazer essa coisa tão familiar e tão, né, tão emocional para perto de você, assim, né? Que é a comida. E realmente sim. eu me dediquei muito a isso na pandemia, não sei por quê. Isso foi uma coisa que eu abri assim para mim de uma maneira. Eu gosto sempre de curtir, mas dessa vez foi E a paixão outra mesmo declarada. ao cozinhar, né? É, eu não te pergunto os discos, você falou do Bill Evans, você falou do disco do Lenny Dale, que, né, que foi muito marcante para você. Eu adoro o Lenny Dale, só vi imagens, poucas imagens do Lenny Dale Pois dançando. é, foi uma surpresa quando eu descobri esse disco dele. Acho que as pessoas não conhecem, tem muita coisa que é incrível, que não está na internet. Gente, pesquisem, tem muita coisa legal, né? E é incrível você entrar num aplicativo de filmes e os filmes antigos serem do ano 2000 ou dos anos 90. Os filmes antigos deveriam ser dos anos 50, dos anos 60, né? São joias, assim. E não, é difícil ter acesso a isso, né? É difícil ter acesso a coisas que não foram jogadas na rede, assim, né? E Esse disco, você conheceu, como é que você conseguiu esse disco? Você ganhou esse disco? esse disco, boa pergunta, se não foi uma pesquisa que eu fiz em algum lugar. Não sei, eu realmente eu vou catando coisas e eu fiz uma cópia desse disco pirata. E eu me lembro que eu dei uma cópia para cada músico. E eu falei assim, gente, esse é o disco. Ouçam esse disco. Esse disco fala tudo que eu quero falar nesse disco novo. E aí eu frisei realmente essa coisa de que eu gostaria muito de ter a honra e o prazer da assinatura musical de cada um deles, porque são caras geniais, apesar Ai, deles fala, serem eu- jovens, são caras geniais, assim, né? No baixo é o Thiago Alves, na bateria é o Paulinho Vicente, no piano é o João, ai, me deu um branco agora. Ele é parente da João Cristal, toca muito. Desculpa, gente. É o João isso, Cristal, que é uma pessoa que é incrível. sopro. E deixei por último o Paulo Malheiros, que é o cara responsável por tudo isso, porque afinal os arranjos são dele, a produção maior é dele. Ele foi um cara, assim, ele é um cara essencial na minha vida
musical, assim, de verdade. E eu só tenho a gratidão, assim, por eles, porque foi um trabalho de união mesmo, assim, sabe? Foi uma honra poder estar em união, sabe? Em sintonia com essas pessoas, assim, com a música desses caras. E você pensa não em fazer um projeto para rodar com esse disco, para rodar com esse show? Mas se bem Pois que às vezes, né? a gente tinha a ideia de retomar um show que fosse uma mistura do Mito Balanço com o Samba Esquema Novo de novo, mas eu não sei, as coisas andam meio assim, sei lá, dizendo, eu não sei se eu vou embora do Brasil, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, Caiu. sabe? Acho que está tudo muito ainda. Eu, 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 eu prefiro esperar um pouco, assim, porque eu sinto que existe ainda um grau de agressividade relativa à política no passar tudo isso, porque eu acho que existe uma coisa no ar, né? Uma coisa no ar que não favorece a arte, né? Não ajuda o artista, né? E é uma energia muito pesada e ela está espalhada, ela está diluída não só nesse governo, mas também nas pessoas que o apoiam. Eu acho isso muito sério, muito grave. Essas pessoas, eu acho que são pessoas completamente, são o joio sem noção, né? Porque quem vocês nunca assistiram um filme no cinema, até o filme que mata gente é considerado arte. Então, assim, as pessoas quererem podar uma coisa que existe desde sempre dentro do ser humano, que é um alimento do ser humano, é uma loucura. Não tenho o que discutir sobre isso, né? Então, eu acredito que, assim, eu prefiro ficar na minha e dizer que eu realmente nunca vou mostrar minha bunda para dizer que eu sou uma cantora, que eu preciso revolucionar alguma coisa, mas eu acho que estar vivo já é uma revolução no momento, né? E ter coragem não é mostrar a bunda, gatinhas. Desculpa. Uma dúvida que é dúvida, uma curiosidade que eu tenho, Dança do Brega, esse disco eu não consegui encontrar, Cara, Dança isso não do é um Brega. disco, isso foi um single. Foi um single. Todo verão eu morei na França de janeiro de 90 até quase 95, 96. E todo ano lá na França tem essa coisa do, do verão, deles fazerem os testes com bailarinos, com cantores, com pessoas e lançarem singles. E foi isso que Uhum. aconteceu, na verdade. Eu cheguei, tinha uma música pronta, uma coreografia pronta, uma história pronta, me contrataram e eu tinha 18 anos, 19 anos e achei legal. Foi isso. Entendi. E as histórias do céu e da terra também é da infância, né? Da infância, foi um disco bem legal. Esse disco, eu tive muitas experiências. É o que eu digo, né? Assim, como artista, como profissional, eu acho lamentável que as pessoas não tenham essa visão do, de quem faz arte, né? A gente não tem aposentadoria, a gente não tem praticamente, a gente não tem garantia nenhuma, né? Eu fiz um teste onde tinha um senhor praticamente dormindo dentro da Ordem dos Músicos do Brasil nos anos 90. E, e a gente não é, né? O pessoal se fala, eu sou cantora. Legal, mas fora isso, você faz o quê? É, Então, o artista aqui no Brasil, você só tem o espaço para o grande artista, né? O médio e o pequeno não existem aqui, né? Não são considerados profissionais, né? Então, eu, por exemplo, tenho muita vontade de ir embora de novo do Brasil, de verdade, porque eu acho que as pessoas dão uma atenção para o meu trabalho e entendem e respeitam de uma maneira onde eu não
tenho aqui, que eu não tenho aqui. Assim, independente de você ter pai, uma mãe. Ai, 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 tá caindo. Isso abre algum tipo de porta e, às vezes, durante algum momento pode até abrir, mas não é a verdade. De verdade, que coragem de falar. Mas nenhum artista, eu não vou citar nomes, é tão grandioso, assim, da minha mais jovem que eu. Não tem ainda um Caetano Veloso, eu não vi um Gilberto Gil, eu não vi um... até porque eles não têm pela mesma coisa que lutar. Eles ainda não conseguiram achar essa geração jovem, por isso ficam falando esse monte de besteira, de mostrar a bunda. Eles ainda não acharam qual parte do ser humano eles vão lutar. Por que parte? Eles têm muito isso, mas eles ainda não conseguiram assumir. Porque eu acho que ninguém quer que essa juventude seja inteligente, né? É mais fácil direcionar para a droga, para o crime, para o funk, para o crime da polícia, o garoto que sem querer foi pular de uma janela para outra e caiu e se matou porque estava muito doido. E eu acho que é mais fácil ter esse tipo de alienação do que olhar para o conteúdo, né? Então, assim, é uma pena, porque isso também, né, o que a Vera está falando aqui, é verdade. Só que, assim, por exemplo, a Anitta e a Pablo Vittar são artistas incríveis, que poderiam fazer coisas incríveis, né? Você vê muitas vezes a Anitta falando coisas sobre o governo, onde ela está se posicionando. Porém, na hora que vira a arte parece que há uma barreira, há um... Não, vocês não vão evoluir. Há uma espécie de retrocesso dentro do processo artístico que... Eu detesto Uhum. jogadores, entendeu? Eu acho que, assim, uma das coisas que idiodificou, essa palavra não existe, deixou a população mais idiota se achar no direito de julgar, né? A internet contribuiu muito para isso, né? As pessoas hoje em dia são julgadoras uma das outras, assim, com uma facilidade, assim, que me assusta, assim, né? Eu acho que isso também contribuiu para uma espécie de decadência do ser humano, né? O julgamento. Rolou uma pergunta aí que era as influências de sua mãe e de seu pai. Se elas cabem no teu som, se elas são mais assim da Olha, elas infância. super cabem. Como eu disse, eu tive uma infância muito rica musicalmente. Tinha música na minha casa todo dia. E eu sou muito fã da obra do meu pai, do Nelson Ângelo. Também tem o Tuti Moreno, que tem toda uma Tudo. história assim, que eu acho incrível, dentro da Tropicália, que é um movimento incrível. E eu me sinto até pequena assim, em relação a isso, né? Porque é um legado muito de responsabilidade muito grande, né? De ser carregado. A era do cancelamento, né? É a era do cancelamento, justamente. E, e as pessoas julgam as outras e Gente, sua cancelam. internet é terrível. E eu não Chega sei, aí, sua eu me internet está sinto até hoje, eu ainda não tive, doida. assim, eu vou ser sincera, assim, eu não tenho coragem de
mas eu também já vi o quanto Sua isso é internet a tá sequência doidinha. acontecer. Tá igual aqueles filmes Então, underground. vai Tá aparecer igual... um cara por trás me dando uma facada, o bolsonarista. Já que somos poucos, podemos falar. Também acho, Vera, Eu necessário, cara. podia perder sua fala, né? Você falar é porque tem o Tuti, tem o Nelson Ângelo, tem sua mãe. Então são três grandiosos músicos, né? Que São estão três aí fazendo grandes legados. legados. E teve essa história com a minha mãe, né? Que uma vez eu falei para você que uma coisa é você ser filho de um artista e etc. Mas outra coisa é você ser o sujeito da canção. E eu fui sujeito da canção, né? Assim como a, a garota de Ipanema também foi a sujeito da canção, aquela moça tão bonita. E Uhum, ser sujeito da canção é difícil, assim, não é uma coisa muito óbvia, porque as pessoas fantasiam muito, né? Fantasiam uhum, coisas do seu dia a dia. E nem tudo é verdade, porque todo mundo é ser humano, todo mundo é indivíduo, todo mundo comete erros e acertos durante a vida. Então, é muito difícil. uhum. Você e sua irmã foram os objetos da canção, os sujeitos da canção, né? Mas eu observo essa influência dos seus pais, dos três, na escolha de músicos, na levada jazzística que você tem. Principalmente isso. Tá aí essa sofisticação do seu trabalho, tá nesse ponto aí, um ponto alto, que é um trabalho muito refinado. Então, no Samba Esquema Novo, de novo, que eu ouvi bastante, é um disco assim, que você fica chapado. É, é, teve uma coisa também. Teve uma coisa também que veio da minha mãe. É, disso. Ai, cortou. Eu falei que a influência que eu vejo, principalmente, é nessa concepção jazzística do seu trabalho, que é a concepção dos seus pais, entendeu? Dos Eu três. acho que eu aprendi isso com eles, eu não posso mentir. Eu de tanto eu participar de show deles e fazer backing vocal e assistir os shows e realmente ter a minha mãe como produtora, ter o Tuti em algumas faixas e isso entrou realmente para mim. Assim, eu sou uma pessoa hoje em dia que se eu não tiver alguma conexão com o improviso dentro do que está acontecendo, eu acho que eu não aconteço. Você entende? Enquanto existem Entendi. milhões de cantoras que não conseguem improvisar absolutamente uma frase dentro de uma música. Se eu não fizer um a mais, eu não sei, se eu não improvisar, se eu não fizer um rap, se eu não acontece para mim, sabe? Eu sou muito conectada com isso. Eu acho que a mágica realmente acontece ao vivo, na hora. Uhum. Que beleza. Larinha, eu só tenho a te agradecer, querida. E o Eu que seguinte, agradeço, foi muito legal o nosso papo, viu? desculpas aí, né? Acho que foi a sua internet que deu problema. E o que é a música para você? Você pode citar uma frase sua, um pedaço de música, o que for. Ah, as cadeiras dela ficaram doendo de tanto gingar. A sandália dela ficou furada de tanto sambar. A baiana dela ficou surrada de tanto gingar. Ai, ai, carnaval chegou. Eu acho que Elza, é tudo. Então é Elza, isso. muito obrigada, querida. Muito Obrigada, obrigada. Dani. Obrigada, pessoal, de ter assistido. É isso. E desculpa aí, vai pro meu canal. Um Vamos abraço. votar naquele que vai vencer esse feio de agora, por favor. Vamos tirar esse feioso aí do trono, que ele só serve para atrapalhar a gente.
Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, gente. Até já.